Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Exposição internacional polêmica exibe corpos humanos reais em Goiânia. Mais um tumulto interrompe sessão da Comissão de Direitos Humanos na Câmara. A Câmara poderá recorrer da mudança no número de deputados por estado. O Brasil tem mais de 700 mil casos notificados de dengue no trimestre. Estados Unidos e Coreia do Sul elevam o estado de alerta. Justiça bloqueia bens de uma empresa do deputado Paulo Maluf. Religiosos se reúnem em Aparecida para discutir rumos da Igreja Católica. Juíza suspende licitação no estádio do Maracanã. Atlético, Goiás e Craque estreiam com vitória na Copa do Brasil. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, pressão no bolso, inflação passa teto da meta e juro pode subir. O estado de São Paulo, inflação passa meta e cresce pressão por alta de juros. Correio Brasiliense, a cidade perplexa com mais um crime bárbaro. Rapaz de 28 anos reclama de drogados e é espancado até a morte na frente de casa. Valor econômico, disputa de patentes no país atinge montadoras chinesas. Estado de Minas, o sopro do dragão, inflação dos últimos 12 meses, estoura o teto da meta pela segunda vez no governo Dilma. Jornal do Comércio de Pernambuco, Geraldo admite fazer restrição de veículos. 0 hora, mulheres bebem cada vez mais e com maior frequência. Brasil Econômico, governo não dá prazo para o fim do uso intensivo das termoelétricas. O Popular, Justiça, Tribunal de Justiça derruba reajuste de previdência de servidor estadual. Corte Especial do Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a lei que aumentou a alíquota para 13,25%. Destaque do Jornal Diário da Manhã. Deputado goiano João Campos defende Marco Feliciano. 7:04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo entrega logo mais às 9 horas na Praça Cívica em Goiânia 32 máquinas e equipamentos a 22 municípios goianos. Às 8 da noite, no Palácio das Esmeraldas, ele recebe integrantes do grupo de líderes empresariais. O grupo patrocina o primeiro Fórum Brasileiro da Indústria de Alimentos, que vai ser amanhã no Castros Parque Hotel. Orquestra Filarmônica de Goiás toca no Palácio das Esmeraldas. O governador em exercício, José Eliton, prestigiou a apresentação e falou dos investimentos do governo estadual para a cultura. A reformulada Orquestra Filarmônica de Goiás inaugurou temporada 2013 com mini concerto no Palácio das Esmeraldas nesta quarta-feira. O maestro Alessandro Borgomaneiro destacou a programação deste ano e as novidades. Estão programados 42 concertos até final de dezembro, dentre os quais vamos contemplar todos os teatros da cidade, Teatro Goiânia, Teatro Sérgio, Centro Cultural Oscar Niemeyer, e uma série que é concerto nos bairros. Nós vamos levar a Orquestra Filarmônica de Goiás em locais de bairros afastados que não têm tanta oportunidade de assistir a música clássica. É justamente de descentralizar a música aqui na cidade de Goiânia. Então, ao total serão 42 concertos.
Olha, a grande novidade, além desses concertos nesses vários lugares, nós teremos também uma turnê estadual em julho, onde nós vamos contemplar 7 cidades do estado de Goiás: Quirinópolis, Itumbiara, Lusiânia, Pirenópolis, Cidade de Goiás e outras. O também maestro Eliseu Ferreira fala dos convidados ilustres para as apresentações. São músicos de renome nacional e internacional, como o pianista Jean Louis Koerman, Ricardo Castro também, que é um grande pianista, uma pianista francesa chamada Ancusa Produ, maestros também brasileiros, italianos, ingleses, como Bill Thompson, Alessandro San Giorgio, Carlos Moreno e Emílio de César aqui no Brasil. Já o governador em exercício, José Eliton, ressaltou o investimento do Estado em cultura. O governador Marconi Perillo notabilizou o Estado de Goiás com investimento na cultura, em todas as áreas. A Orquestra Filarmônica Jovem de Goiás já se apresentou em diversos lugares no Brasil e no mundo. Eu estive acompanhando quando ela se apresentou em Barcelona num concerto memorável. E também estamos investindo na área do balé. Ontem mesmo assinei o ato criando as estruturas do balé do Estado de Goiás. O Estado de Goiás já é um dos poucos estados que mantém estruturas como essa, e a visão do governo é de fortalecer cada vez mais essas estruturas. O fomento à cultura é uma característica do governo do Estado de Goiás. Diversos festivais de diversas naturezas são fomentados pelo governo de Goiás, e a Orquestra Filarmônica, sem dúvida nenhuma, é uma das expressões maiores da arte goiana também. Com o novo quadro de músicos, a Orquestra Filarmônica inaugura a temporada 2013 sob a coordenação da pianista Ana Elisa Santos. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Goiânia adia a votação de mudanças no plano diretor. O projeto que altera o plano diretor de Goiânia seria votado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia, mas a votação foi adiada para a próxima semana. A Procuradoria da Casa ainda não emitiu parecer sobre o projeto e aguarda a audiência pública que será realizada hoje no Ministério Público Estadual para debater o assunto. É o que explica o presidente da CCJ, vereador Carlos Soares, do PT. Após a audiência pública, a gente reencaminhou o projeto do plano diretor para a Procuradoria, um trâmite normal da Casa, e o parecer da Procuradoria da Casa não ficou pronto. Então nós reconvocamos uma extraordinária para segunda-feira, às 8 horas da manhã, para que possamos discutir e que nós possamos ter mais embasamento. Vereadores da oposição já se manifestaram contra as alterações, assim como Djalma Araújo, do próprio PT. Elias Vaz, do PSOL, vai apresentar emenda para evitar a venda da área do batalhão em Anguera, próximo ao Parque Areião. Segundo Elias, a área seria vendida para a construção de um shopping, desrespeitando as características históricas e ambientais do local. Heloísa Amaral, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h08. Matérias do governo continuam tramitando na Assembleia Legislativa de Goiás. 6 matérias do Executivo concluíram tramitação pelas comissões e agora estão aptas a serem votadas em plenário. Dentre elas, a proposta de bonificações da Goiásprev, e a que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$805 milhões para a implantação do VLT em Goiânia. Outras 9 matérias continuam nas comissões, dentre elas, a que atualiza os valores do piso salarial para professores. Continuam as discussões em torno da possibilidade de retroatividade do aumento para 1º de janeiro, como informa o líder do governo, o deputado Fábio de Souza, do PSDB. É bom frisar que já houve alguns avanços importantes nesse projeto. Por exemplo, você tinha uma obrigatoriedade jurídica, obrigatoriedade por lei, de pagar o piso ou o aumento considerável do piso por lei a quem recebe o piso, ou seja, para o P1. O governo quer pagar esse aumento para todos os servidores, não só para o P1. Então já é algo interessantíssimo para os demais servidores. Agora, há um debate que deve se iniciar hoje aqui na Casa para que se haja uma retroatividade ou não ao mês de janeiro. Mas essa retroatividade só é obrigatória para que, pelo entendimento de lei, para o P1. Mas isso é um debate que vai ser feito aqui na Casa. O que eu posso garantir para todos vocês e para os servidores da educação é que o governo está aberto para qualquer debate. Eu estou totalmente orientado pelo governo para conversar tanto com os servidores quanto com os deputados a respeito disso. Como havia prometido ontem, a mesa diretora da Assembleia Legislativa apresentou um projeto que trata do teto de salário dos
comissionados da Casa, principalmente para os que ocupam cargos de diretor, como informa o presidente, deputado Helder Valim. Nós estamos retornando os valores ao ano de 2010 e através da apresentação que já foi apresentada hoje pela mesa diretora de um projeto de lei. Na sessão de ontem à tarde fez a sua estreia da tribuna o deputado Marcos Martins, do PSDB, ele que é delegado da Polícia Civil. Estou já tomando conhecimento de alguns projetos que estão andando na área da segurança pública, que atinge todo o funcionalismo, na área do meio ambiente, nas áreas sociais, que são os focos principais. Como eu sou originário da segurança pública, obviamente que eu estou sendo convidado a participar de algumas reuniões. E aí sim, ao tomar conhecimento dos projetos que estão em andamento, eu vou desencadear aí uma frente de trabalho para que nós possamos, em conjunto com os colegas, desenvolver esses projetos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h11. Representantes dos governos federal, estadual e municipal participam de audiência pública para discutir assassinato de moradores de rua em Goiânia. A audiência pública Não Matarás foi realizada na Câmara Municipal de Goiânia com participação de representantes da Presidência da República, Governo Estadual, Municipal, Assembleia Legislativa e Polícia Civil, e discutiu os assassinatos de pessoas em situação de rua na capital. Para o coordenador-geral dos Centros de Referência em Direitos Humanos da Presidência da República, João Alves, não há como negar que existe extermínio de moradores de rua em Goiânia. De acordo com ele, a população de rua de São Paulo é de 14 mil pessoas e foram registradas 4 mortes. Em Goiânia, são 900 moradores de rua e 28 assassinatos. As estatísticas que a gente tem sobre o número de mortes em outras cidades, em outros estados, dá conta que o número aqui em Goiânia está muito além de uma chamada média que a gente poderia ter. Está muito além do que acontece em outras cidades, inclusive cidades grandes como, por exemplo, São Paulo, Salvador e tudo mais. Então isso leva a gente a concluir que existe, de fato, extermínio aqui. Se há um grupo ou não, isso não é ainda competência da SDH em dizer, mas o extermínio existe. O número de pessoas que morrem aqui é muito maior do que nos outros estados da federação. Somente na cidade de Goiânia morrem mais pessoas do que no estado de São Paulo como um todo. O delegado de homicídios, Murilo Polatti, afirma que a polícia não descarta a existência de grupo de extermínio, mas destaca que também não há provas de atuação desse grupo. Nós não negamos um grupo de extermínio. Nós apontamos que, diante de todas as investigações que foram feitas e daqueles casos solucionados, em nenhum desses casos surgiu qualquer indício de que haja um grupo, uma organização criminosa, pessoas reunidas voltadas apenas para exterminar pessoas em situação de rua. Principalmente aqueles 2 crimes que aparecem, um motoqueiro descendo de capacete, olha para os lados e atira e executa com uma pessoa dormindo. Esse nós não descartamos, a Polícia Civil não descarta a possibilidade de ser, inclusive, um serial killer. O vereador Tairone de Martino, do PT, propositor da audiência, afirma que a Câmara Municipal vai cobrar soluções do poder público para o caso. A gente precisa resolver a questão social, a gente precisa ter uma política social que não deixe que essas pessoas possam ir para a rua ou que elas estejam na rua. A gente precisa ter uma política de segurança, a gente precisa ter uma política de formação e de qualificação de emprego. Então eu acho que é um todo, ou seja, a gente não pode olhar só o momento, só o recorte, a gente precisa olhar o todo. E o objetivo dessa audiência é para saber como que nós vamos fazer para ver o todo. De acordo com investigações da Polícia Civil, nos 10 inquéritos já finalizados e enviados à Justiça, o motivo dos crimes foi dívida com tráfico de drogas. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h14. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de bens da empresa Eucatex, da família do ex-prefeito e hoje deputado federal pelo PP, Paulo Maluf. O valor bloqueado é até o limite de 519 milhões de reais, que, segundo a promotoria, corresponderia à parte do dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo durante a administração Maluf. O promotor Silvio Marques afirma que a família do deputado está vendendo ou transferindo bens da empresa para evitar que sejam usados em caso de futuras condenações. A Eucatex anunciou que vai recorrer da decisão.
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto de lei que dá direito ao trabalhador optar pela desaposentadoria, dispositivo que permite ao aposentado que voltar a trabalhar atualizar o valor da aposentadoria, acrescentando ao benefício os anos de contribuição no novo emprego. E o Supremo Tribunal Federal derrubou ontem a regra que determinava o sigilo dos nomes de investigados em inquéritos analisados pelos ministros da Corte. Desde 2010, os investigados eram identificados apenas pelas iniciais, na hora em que chegavam ao tribunal. A partir de agora, os nomes serão divulgados. Só haverá sigilo se o relator do caso determinar. Houve protestos ontem na primeira sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, reaberta ao público. Manifestantes favoráveis e contrários ao presidente da comissão, deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, lotaram a sala. Em meio ao tumulto, Feliciano suspendeu os trabalhos minutos depois do início da sessão e transferiu a reunião para outra sala, onde só podiam entrar jornalistas e convidados. As manifestações continuaram do lado de fora. Feliciano voltou a dizer que as sessões só serão abertas se não houver confusão. O presidente da Câmara dos Deputados disse que poderá recorrer da modificação do tamanho das bancadas de 13 estados determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A decisão surpreendeu o presidente da Câmara dos Deputados. Por 5-2, o Tribunal Superior Eleitoral recalculou o tamanho das bancadas na Câmara, atendendo a um pedido da Assembleia Legislativa do Amazonas. A decisão do TSE já vale para as eleições do ano que vem. O número de deputados federais vai continuar o mesmo, 513, mas com mudanças. O Pará terá mais 4 deputados. Ceará e Minas, mais 2, e Amazonas e Santa Catarina, 1 a mais. Já a Paraíba e o Piauí vão perder 2 vagas no plenário. Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul terão um deputado a menos cada. Nos outros estados e no Distrito Federal, nada muda. 7h17. O mundo em sua casa. Política internacional. Lula é propagandista escandaloso do chavismo, diz Vargas Llosa. O Prêmio Nobel de Literatura peruano Mário Vargas Llosa criticou o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chamou de propagandista escandaloso do chavismo, em uma entrevista coletiva na Argentina ontem. Os exércitos dos Estados Unidos e da Coreia do Norte e da Coreia do Sul elevaram o nível de alerta contra a Coreia do Norte. O país comunista estaria pronto para lançar a qualquer momento mísseis de médio alcance. Serviços de inteligência apontaram que a probabilidade de lançamento é muito alta. O que não se sabe é se seria apenas um teste ou um ataque. Americanos e sul-coreanos acompanham por satélites a movimentação do território norte-coreano e afirmam que pelo menos um míssil está pronto para ser disparado. O projétil seria capaz de chegar a uma distância de 3.500 quilômetros e atingir alvos na Coreia do Sul, no Japão e na ilha de Guam, onde os Estados Unidos mantêm uma base militar. Apesar da tensão crescente, a situação nas ruas da região é aparentemente normal. E a União Europeia decidiu manter seus diplomatas nas duas Coreias. Enquanto o mundo estava de olho na Península Coreana, o Paquistão testou uma nova versão de um míssil de médio alcance. Ele é capaz de carregar ogivas nucleares e alcança 900 quilômetros. Recentemente, a Índia também disparou um míssil de médio alcance com capacidade nuclear. Os dois países são vizinhos que já guerrearam 3 vezes. Agora são 7h19. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos, 2 jovens foram presos perto de Tumbiara com 185 munições
nos calibres 38, 32 e 9 milímetros. Segundo informações do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos, com sede em Tubiara, a dupla foi presa quando retornava de Goiânia, onde teria adquirido as munições. PM flagra homens que explodiam caixa eletrônico em São Miguel do Passa Quatro. Cariston Ferreira da Silva, de 23 anos, foi preso e outros 3 adolescentes de 17 anos acabaram apreendidos em Bela Vista minutos depois de explodirem, na cidade de São Miguel do Passa Quatro, um caixa eletrônico do Banco Bradesco. A prisão dos bandidos, que fugiram em um Chevette, só foi possível, segundo o sargento Jair Lopes dos Santos, graças a um cerco montado pela Polícia Militar logo após a explosão. Nós então fizemos um procedimento na região. Até então, nós não tínhamos uma identificação maior dos elementos, mas eles acidentaram com seu veículo de frente ao laticínio Piracanjuba, e nós fomos lá, a princípio, para atender um acidente. Quando nós chegamos lá, nós deparamos com o veículo e com 2 dos 4 elementos, né, que envolveram no crime de São Miguel do Passa Quatro. O que a polícia conseguiu encontrar com eles? Nós encontramos com ele uma grande quantidade de papel com a logomarca do Banco do Bradesco, uma grande quantidade de carimbos, também 2 gavetas onde estaria, né, o dinheiro do roubo, porém, essas gavetas estavam vazias, estava lacrada, e eles imaginaram que tivesse dinheiro. Como estava vazia, nós abrimos ela e não constava nenhuma quantidade de dinheiro, só que 2 deles ainda roubaram a moto, se dirigiram para o Jardim Barcelona, e lá nós conseguimos, depois, através de informação, prender os 2 menores e recuperar a moto que havia sido roubada. Assim como os 3 menores, o maior foi encaminhado para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais em Goiânia, que irá apurar agora a participação do quarteto em outras explosões de caixas eletrônicos ocorridas no interior do estado. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22 em Goiânia. Vamos saber como foi o plantão das polícias nas rodovias que cortam Goiás. Bom dia, Libório Santos. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. No nosso giro pelas rodovias, últimas 24 horas, 35 acidentes, 30 feridos e 2 mortos. Tivemos acidentes mais graves somente nas rodovias federais. Saída de pista na BR-364, quilômetro 278, entre Jataí e Mineiros, D20, placa BLD 6177 de Ribeirão Preto, São Paulo. O condutor Lafayette de Paulo, 76 anos, fatal. Nesse veículo, 2 pessoas ainda saíram feridas. Colisão transversal na BR-414, quilômetro 362, entre Vila Propícia e Cocalzinho. Uma picape Toyota Hilux, placa NJY1939 de Bela Vista de Goiás. O motorista ileso, um passageiro com lesões leves. Segundo o veículo envolvido, GM Classic, placa DNE 9248 de Tuverava, São Paulo. O motorista gravemente ferido e a passageira Viviane Rodrigues da Silva, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. Fiscais do PROCON apreenderam cerca de 3 toneladas de alimentos vencidos durante a operação realizada nos primeiros 6 dias deste mês. A ação foi realizada nos municípios de Rubiataba, Ipiranga, Nova Glória e Nova América, no interior do estado. Os alimentos vencidos foram devidamente descartados no aterro sanitário. Os supermercados foram autuados e serão multados. Detran busca apoio da Polícia Civil no programa Balada Responsável. A parceria pretende agilizar o trabalho em casos de autuações em flagrante. Ainda neste mês, o trabalho nos pontos de fiscalização do programa Balada Responsável terá a participação de policiais civis. A ideia, segundo o diretor de operações do Detran, Coronel Sebastião Vaz, é que a parceria traga maior agilidade nos casos de autuações em flagrante e prisões de condutores. Tendo a participação lá do delegado, de agentes e tal, da própria Polícia Civil, vai ter a possibilidade de agilizar a questão do cumprimento, tanto do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando, né, a questão do artigo 306, as pessoas que estiverem infringindo ele, o crime de trânsito, e muitas vezes até autuando em flagrante o condutor, o usuário, que de maneira irresponsável associar o álcool com a direção. A delegada Nilda Lima de Andrade, da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito, comenta como deverá ser a atuação da Polícia Civil no programa. Nossa pretensão é trabalhar com uma delegacia móvel nos pontos onde estará instalada a balada responsável, que tenha também essa delegacia para que a Polícia Civil
já desempenha a atribuição de lavratura dos autos de prisão em flagrante, com isso dar uma maior celeridade aos procedimentos. O coronel Sebastião Vaz falou ainda sobre a realização de auditorias nos processos para obtenção da carteira de habilitação. Mais de 1.100 candidatos foram notificados para atualização de dados. Ele explica que a medida busca combater fraudes. Nós tivemos novamente a notificação de candidatos que vão ter de comparecer ao DETRAN para poder serem ouvidos, apresentar o comprovante de endereço, justificar para o DETRAN essa questão do indício da fraude de endereço e também, em alguns processos, nós temos a questão da fraude da carga horária incompleta no curso teórico técnico e no curso de prática e direção. Os candidatos convocados têm um prazo de 30 dias para a apresentação da justificativa. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Um policial militar foi vítima de uma tentativa de assalto na tarde de ontem na Avenida Marechal Rondon, em Goiânia. Ele estava em uma caminhonete quando foi abordado por um assaltante em uma moto CB300 vermelha. O policial reagiu ao assalto e atirou, mas ainda não se sabe se o suspeito foi atingido, porque ele conseguiu fugir. Polícia prende acusados de assaltos a residências e comércios. Com suspeitos estavam dinamites e armas. Procurado desde o ano passado pelo assassinato de um policial militar durante um assalto no Maranhão, Johnny Wesley Silva Souza, de 24 anos, foi preso no momento em que se preparava para, junto com 4 comparsas, assaltar estabelecimentos comerciais na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Além dele, agentes da DEIC prenderam Josivan Carvalho de Araújo, de 26 anos, Mauro Souza Silva, 41, Sorbério Dias dos Santos, 28 e Edclei Pereira da Silva, de 19 anos. Pessoas que, segundo o delegado Brainer Vasconcelos, cometeram pelo menos 8 assaltos a residências em Goiás nos últimos dias. Aqui estão sendo investigados por roubo à residência e roubo a estabelecimentos comerciais. 3 deles já têm pelo menos uns 5 roubos à residência confirmados. Os assaltos que eles praticavam, onde é? No estado de Goiás inteiro. Nós temos já confirmado em Rio Verde, Anápolis, Caldas Novas, Piracanjuba, Aparecida de Goiânia e Goiânia. São violentos? O Johnny, sobretudo, violento. Inclusive, o Johnny tem um mandado de prisão, nós acabamos de localizar, no estado do Tocantins, onde no assalto ele acabou matando um policial militar. Na verdade, o Johnny faz roubo de tudo, que é o comandante aqui da quadrilha. Com os presos, que estavam em um Gol e em um Chevette, os policiais apreenderam 2 revólveres calibre 38, munição e 10 dinamites. Fato que faz com que a polícia acredite que eles estariam atuando também na explosão de caixas eletrônicos no estado. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h28. E a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos realiza operações para coibir a venda de produtos roubados. Nós conversamos agora com o delegado Edson Carneiro, ele é titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Bom dia. Bom dia, estamos aqui prontos para esclarecer para a sociedade todos os fatos realizados na manhã de hoje. Delegado, que estabelecimentos são alvos da fiscalização? Bem, na verdade é o seguinte, desde o mês de janeiro nós nos reunimos lá na delegacia e delineamos a cidade em vários setores, onde vem ocorrendo maior incidência de encontro de quadros de motocicletas, ou seja, produtos de roubo que as pessoas vêm desmanchando essas motocicletas. E nosso alvo, não só de veículos, mas também de motocicletas, são as oficinas, onde além de consertar as motocicletas, são vendidos peças e arrumados peças dessas motocicletas. E ontem, na manhã de ontem, nós deslocamos todas as equipes da delegacia para a 4ª Avenida Radial, que é aqui no setor Pedro Vico, e em uma das lojas, uma pequena fachada, nos surpreendeu pelo tamanho do galpão que é no fundo dessa loja. É imenso, com mais de 300 motos desmanchadas. Segundo o proprietário, seria de objetos e comprado em leilão. Porém, várias motos foram identificadas, consideradas como a chamada, entre aspas, FINAM, que é as motos que compram, que não pagam, misturado com outras motos com chassis raspados ou cortados, sem apresentar nota de sucata de leilão. O que significa? Para a gente, nós entendemos que as motos são furtadas ou roubadas e ali é cortado o número de chassis para impedir que a polícia, caso faça a fiscalização, chegue na ocorrência, no boletim de ocorrência e vá localizar a vítima e ser presa a pessoa. Porém, nós estamos aplicando a lei na receptação qualificada. O proprietário da loja foi autuado em flagrante delito. Ele foi autuado por receptação? Foi autuado por receptação qualificada, ou seja, está desmontando e colocando à venda peças que deva saber ser produto de crime.
Delegado, você acredita que é grande o número, alto o número de casos de receptação de produtos roubados, de carros, motos, em Goiânia? Olha, o que nos traz tristeza é porque o brasileiro tem essa mania, né? De tudo que é mais barato, ele acha que é melhor para ele. Então, existem sim as pessoas que compram, vão em certas lojas comprar produto mais barato. Eles acham que a pessoa está vendendo mais barato porque arrumou em outro local, no leilão. Na verdade, eles estão misturando. Compra-se mais ou menos 10 motos em leilão e o resto são produtos furtados e roubados e misturados naquela moto. E mistura tudo, deixa tudo jogado para quê? Para dificultar o trabalho da polícia. Porém, como eu já disse, nós estamos bem atentos a isso, estamos autuando os donos dessas lojas e essa blitz será feita em toda a Grande Goiânia, inclusive o que a gente pode chamar de setores também de Goiânia, que são Senador Canedo, Trindade, Aparecida, que já está interligado com Goiânia, será feita em todos esses locais. Delegado, essa apreensão feita no setor Pedro Ludovico pode indicar que está havendo ali um novo polo de vendas de peças usadas, como a que ocorre lá na Vila Canaã? Pode sim, nós podemos sim, nós temos onde tem esse foco dessas lojas de motocicleta, porque antigamente você tinha loja de motocicleta para arrumar só uma motocicleta, hoje vende-se de tudo nessas lojas, então nós entendemos que sim, é um polo já que está sendo vendido peças de motocicleta, e nós estamos atentos a isso, vamos fazer um trabalho também, aplicar um novo tipo de personalidade da lei que nós fizemos no estudo, também em relação aos ferros velhos também. Então, posteriormente, logo para frente, nós estaremos fazendo também esse trabalho, dessa mesma forma também junto aos ferros velhos da Grande Goiânia. Então, outras operações estão programadas? Já estão programadas semanalmente, nós estaremos fazendo em locais diferentes, em oficinas de veículos, que são carros, e também veículos motocicletas. São duas operações distintas, porém com o mesmo intuito. Localizar pessoas que estão comprando essas motocicletas, desmanchando e colocando à venda peças roubadas. A fiscalização também atinge os leilões de veículos? A questão dos leilões é uma questão mais polêmica ainda. Nós entendemos que os leilões estão comercializando em Goiás, está trazendo um prejuízo para a polícia no que sentido? Toda vez que se vende grandes lotes, coincidentemente, aquele número do lote foi vendido aumenta os furtos e roubo aqui na Goiânia. Ou seja, questão de pequena mota, grande mota, está sendo alvo junto ao Detran e outros órgãos que estarão fiscalizando o leilão. Delegado de Furtos e Roubos de Veículos, Edson Carneiro, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Um bom dia para vocês também, estamos lá à disposição e pode ficar tranquilo, nós estaremos trabalhando toda semanalmente em cima desse pessoal. Obrigado. Obrigada. Conversamos com o delegado titular da Furtos e Roubos de Veículos, que realiza várias operações em toda a Goiânia. Ontem foi realizada a operação Duas Rodas no setor Pedro Ludovico, mais precisamente nas oficinas mecânicas. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos vem realizando essas operações de vistorias a estabelecimentos comerciais de compra e venda de veículos e de peças usadas. Agora são 7h33. Um policial militar é suspeito de ter torturado um motorista durante uma abordagem em Goiânia. O subtenente está afastado do serviço de rua, segundo informações da Corregedoria da Polícia Militar, que está investigando o caso. A vítima conta que voltava de carro com a família de uma festa quando a equipe do subtenente a abordou. O rapaz afirma ter sido tratado com violência e sofrido ameaças de morte. O rapaz levou a denúncia para o Ministério Público e para a Corregedoria da PM. No dia da ocorrência, ele foi autuado em flagrante no 8º Distrito Policial pelo crime de corrupção ativa. Ele teria oferecido R$40 como suborno ao policial. De acordo com a PM, o subtenente está afastado do serviço operacional. A Corregedoria instaurou uma sindicância para investigar o que realmente aconteceu. O militar responde ainda a outra sindicância por uso excessivo de força. A Corregedoria não deu detalhes desse processo. Mais de 1.000 candidatos podem ter o processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação cancelados pelo Detran. Eles são investigados por supostas fraudes nos comprovantes de endereço apresentados e terão que apresentar os documentos autênticos. Os convocados têm 30 dias para apresentar a justificativa. Fraudar comprovante de endereço é crime de falsidade ideológica. 7h34. Lavadores de carros da Praça Tamandaré permanecem exercendo atividade no local após a proibição. O Ministério Público pode acionar o Poder Judiciário. Mesmo com a decisão da Justiça, que determinou a proibição dos lavadores de carro de trabalharem na Praça Tamandaré e a retirada dos hidrômetros que eram utilizados por estes trabalhadores, que foi feito pela Saneago, o que se percebe é que a atividade continua sendo exercida. Fato que, para o promotor de justiça e autor da ação civil pública, Maurício Nardini, configura desobediência judicial. Goiânia não pode ter a pecha de uma cidade sem lei. Uma cidade em que as pessoas não obedecem à ordem judicial. Isso é uma coisa que é inadmissível em qualquer lugar do mundo.
Agora, com relação especificamente a essa situação, o que resta agora é cumprir a sentença. E eu estou aguardando as autoridades municipais tomarem alguma posição para que elas possam dar o efetivo cumprimento dessa sentença. Caso isso não aconteça, aí o jeito vai ser o Ministério Público acionar novamente o Poder Judiciário, indicando que a ordem do juiz está sendo desobedecida. Existem sanções, existe uma multa estabelecida pelo juiz pelo não cumprimento da sentença, além do que existe também a possibilidade de um processo criminal contra os gestores municipais, tanto um processo criminal como um de improbidade administrativa. O promotor Maurício Nardini disse também que o Ministério Público está consciente de que há uma questão social para ser resolvida e que aguarda uma ação por parte da Prefeitura. E a Prefeitura que tem o poder de polícia que é inerente à administração pública e que ela tem que cumprir sua obrigação. Eu não acredito que o Ministério Público vai chegar ao ponto de processar o prefeito, o secretário municipal de meio ambiente com relação a essa situação. Eu acredito que a Prefeitura vai cumprir a lei. A AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, informou que estudos estão sendo realizados para garantir que a decisão judicial seja cumprida com o menor impacto social possível. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Um menino de 10 anos morreu ontem no Jardim Ingá, periferia de Lusiânia, após ter sido levado por uma enxurrada. Durante um temporal, Pedro Henrique Fernandes caiu e foi arrastado por um bueiro sem tampa. O corpo da criança foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em um córrego, na zona rural da cidade. A chuva causou estragos em vários pontos de Lusiânia. Parte de uma ponte próxima ao centro cedeu e o buraco já ameaça engolir toda a rua. No trecho urbano da GO 010, uma ponte que já estava interditada ficou destruída pela força da água e agora não faz mais a ligação entre os dois lados da rodovia. Uma equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura de Lusiânia vai percorrer os locais atingidos pelo temporal para saber que providências tomar. Mais um crime bárbaro chocou a população do Distrito Federal. Um rapaz de 28 anos reclamou de drogados e foi espancado até a morte na frente de casa. Inconformados, familiares, amigos e vizinhos acompanharam o enterro de Isaac Newton Alves Boschini. Casado, pai de uma menina de 7 anos, o designer gráfico viu quando 4 viciados acendiam pedras de crack na porta do edifício onde ele morava, no Jardim Guará 2. Ele ameaçou chamar a polícia e acabou assassinado a socos e pontapés. Da janela, a mulher dele assistiu a tudo impotente. Jean Carlos Nascimento, de 18 anos, e o ex-lutador de Muay Thai e kickboxing Moisés Maciel Pinto, de 41 anos, apontados como os agressores, foram presos pela polícia. Goiânia recebe a exposição internacional Maravilhas do Corpo Humano. A mostra, instalada no Goiânia Shopping, com novo acervo inédito no Brasil, permite conhecer tridimensionalmente a espécie humana e ensina como cuidar da saúde e optar por estilos de vida saudáveis. O visitante terá a oportunidade de ver corpos humanos reais, preservados para fins educativos e científicos por um processo denominado plastinação. São 9 corpos e mais de 100 espécimes de órgãos expostos que ajudarão a conhecer a fundo a estrutura de cada sistema humano. Para o coordenador da exposição, Lúcio Oliveira, o evento é uma grande homenagem à vida. A mostra também apresenta corpos de animais. A intenção é comparar nossas semelhanças e diferenças. Em todo o mundo, mais de 20 milhões de pessoas já tiveram a chance de conferir a exposição com um diferente acervo. 7h39. Prefeitura de Aparecida de Goiânia levará roçagem para 178 bairros do município. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, divulga um novo cronograma de roçagem que vai levar o serviço para 178 bairros do município. De acordo com Ademar Lima, coordenador de roçagem da Secretaria, a intenção é divulgar uma lista semanal dos setores que vão ser beneficiados. O cronograma nós pegamos no início, hoje já estamos aí finalizando 90% do setor de Aparecida que precisa ser feito serviço de roçagem já concluído. Lembrando que a roçagem dos lotes particulares são de responsabilidade dos proprietários. A Prefeitura é responsável só pelas áreas públicas. O secretário diz ainda que a população pode solicitar o serviço pelo telefone 3545-9978, 3545-9978. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A audiência pública na Câmara Municipal de Goiânia discutiu para onde vão as famílias que terão de deixar a área que abriga torres de alta tensão da CELG. A Justiça deu ganho de causa para a CELG retirar 30 famílias que vivem há 40 anos debaixo da rede de alta tensão na Rua 251, Setor Universitário, em Goiânia. O grande problema, segundo representantes dos moradores, Walterson Maciel da Silva,
é que as famílias não têm para onde ir. A Prefeitura participou com a gente numa reunião no Ministério Público. Eles também entram na questão de que eles poderiam estar ajudando com o sistema Minha Casa Minha Vida. Só que tem 80 mil famílias na espera, até as inscrições estão fechadas. Então ali, nenhum deles tem essa inscrição, porque ninguém estava esperando por isso. Então, a única forma que eles teriam como ajudar seria essa, colocando na inscrição de espera. Agora, uma família que está sendo despejada agora, camarada que está dentro do seu lar, que vai ser jogado na rua e esperar entrar numa fila de espera de 70 a 80 mil famílias, creio eu que fica uma situação inviável para quem vai estar esperando. Ao falar pelo Departamento Jurídico da Secretaria Municipal de Habitação, Hélio Antônio de Oliveira expôs a dificuldade de encaixar as famílias no programa Minha Casa Minha Vida. E eles não têm o cadastro na Minha Casa Minha Vida? E se agora, neste momento, formos fazer o cadastro deles aqui no português, claro, vão furar a fila e as pessoas que estão na expectativa já desde 2009 inscritos, a responsabilidade é da CELG. Uma audiência pública realizada ontem na Câmara Municipal de Goiânia, proposta pelo vereador Tiago Albernaz, do PSDB, discutiu o futuro das famílias da Rua 251. O governo de Goiás ofereceu ajuda, mas o impasse continua entre a CELG e a Prefeitura de Goiânia, de quem é a responsabilidade. E a gente quer saber do Poder Público Municipal, que tem a propriedade desse terreno, qual é a iniciativa, qual é a propositura e a orientação que eles não têm a não passar para resolver essa situação. Uma tentativa de desocupação de alguns imóveis, inclusive ocorrida na semana passada, acabou frustrada porque diversos moradores se mobilizaram para impedir que um oficial de justiça notificasse o dono de uma casa. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020, 3237-5020. Já imaginou 8 atrações sem intervalo? Vem aí, Goiás é show. Fernando e Sorocaba, Zé Ricardo e Thiago, Israel e Rodolfo, Bruno e Marrone. E mais, Leonardo, Guilherme e Santiago, Chiclete com Banana e Cristiano Araújo. Tudo isso só no Goiás é Show, 20 de abril. Ingressos estande Flamboyant e Rival. Patrocínio Skol. Apoio Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, os 3 representantes de Goiás estrearam com vitória na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. O Atlético não teve grandes dificuldades para eliminar o Cametá e seguir a segunda fase da Copa do Brasil. Em partida realizada no estádio Parque do Bacurau, o Dragão foi arrasador no segundo tempo e venceu por 7-0, resultado que tirou o atual campeão paraense da competição nacional, sem possibilidade da partida de volta em Goiânia. Foi só se preocupar em jogar e esquecer a estrada. Na próxima etapa, o Atlético enfrenta quem se classificar da briga entre Cianorte e Barueri, que joga uma segunda partida no próximo dia 17 na Arena Barueri, e o time paranaense venceu em casa por 2-1. Não foi tão simples como se imaginou. O Oratório de Amapá fez seu primeiro jogo na temporada, surpreendeu o Goiás no primeiro tempo, mas não segurou o adversário na etapa complementar. Com 2 gols de Walter e 1 de Hugo no segundo tempo, o Goiás virou o jogo em Macapá, venceu por 3-1 na primeira fase da Copa do Brasil e eliminou o adversário sem a necessidade do jogo de volta, que seria em Goiânia na semana que vem. O próximo adversário do Goiás será Santo André ou Veranópolis do Rio Grande do Sul. 7h44. O craque venceu o Náutico do Recife na noite desta quarta-feira por 3-1 no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, em partida pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. Os gols do time de Goiás foram de Pantico 2 e Danilo. Alcides diminuiu para o Náutico.
Com o resultado, o craque poderá perder por até um gol de diferença no jogo de volta no Pernambuco, que garantirá a classificação para a próxima fase. E o Lusiânia, mesmo sendo de Goiás, representa o Distrito Federal. Empatou em 0-0 com Fortaleza ontem à noite no estádio Zequinha Roriz, em Lusiânia. Com empate por 0-0, o jogo de volta será necessário e disputado na próxima quarta-feira, dia 17, às 8h30 da noite, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Quem avançar enfrenta o vencedor de Confiança e Guarani de Campinas. E pelo Campeonato Goiano, no próximo domingo, Vila Nova vai pegar o craque, embalado pela vitória contra o Náutico pela Copa do Brasil. O Vila Nova segue sua preparação para a decisão de domingo contra o craque em Catalão. Uma vitória deixa o Vila bem encaminhado para permanecer na primeira divisão do campeonato estadual. Até o empate faz com que o Vila dependa só de si. Agora, se perder para o craque, o Vila terá sua situação complicada. Precisará vencer o Rio Verde na última rodada e ainda torcer por uma combinação de resultados para permanecer na primeira divisão do campeonato goiano. Em relação à Série C do Campeonato Brasileiro, a CBF já oficializou que este ano dará para os clubes participantes da terceira divisão direito a 25 passagens aéreas quando a viagem for superior a 700 quilômetros, também bancará as estadias nos hotéis, a arbitragem e dará 100 bolas para os clubes participantes da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Como já era esperado, o Bayern de Munique e Barcelona garantiram suas vagas nas semifinais da Liga dos Campeões. Podendo perder por até um gol de diferença, o time alemão garantiu a vaga ao bater a Juventus por 2-0 em Turim. Por outro lado, o Barça sofreu para arrancar um empate contra o Paris Saint-Germain por 1-1 no Camp Nou. Os espanhóis avançaram sem vencer o PSG, uma vez que no jogo de ida em Paris, os dois times haviam ficado no 2-2. A vaga veio pelos gols fora de casa. Esta é a sexta vez seguida que o Barcelona vai às semifinais da Liga dos Campeões. Além do Barcelona, estão nas semifinais Real Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Os chaveamentos serão decididos amanhã por sorteio. A final acontece em Londres, no estádio de Wembley. O Corinthians dominou e venceu o boliviano San José por 3-0 no Pacaembu pela rodada final do Grupo 5 da Libertadores nesta quarta. Com o resultado, a equipe brasileira somou 13 pontos e terminou como líder da chave. Grêmio e Fluminense empataram por 0-0 nesta quarta, em partida da quarta rodada do Grupo 8. O resultado não foi tão ruim para os times brasileiros. Empates nos últimos jogos da primeira fase garantem os gaúchos e os cariocas nas oitavas. Diante do Libertado Paraguai, o Palmeiras pode assegurar hoje às 19h15 no Pacaembu, vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores. E pode ocorrer hoje, graças à vitória do Tigre da Argentina sobre o Sport Cristal do Peru anteontem. Em segundo no grupo com 6 pontos, o Palmeiras pode ultrapassar o líder Libertad, que tem 8. Se não vencer, o time decide a vaga contra os peruanos na última rodada. Mas o jogo com o Libertad deve exigir mais do que a garra demonstrada nos últimos jogos. O Palmeiras, mais uma vez, terá de superar o excesso de desfalques. No total, são 11, um time inteiro, entre contundidos como Valdívia suspenso, Wilson e não inscritos, entre os quais o artilheiro Leandro. Às 7h48 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Participação ao vivo do repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, devido à necessidade de contenção do índice de crescimento da população de crianças e adolescentes em situação de rua aqui em Goiânia, em especial na Rua 10, ali próximo à Igreja Catedral, também na Rua 72, com a Avenida Independência, e nas proximidades da rodoviária de Goiânia, vai ser desencadeada daqui a pouco, em conjunto com o Copom, da Polícia Militar, o monitoramento ali da região central de Goiânia e também o Conselho Tutelar da região Centro-Sul, o SOS Criança, a Operação Proteção Integral,
tem o objetivo justamente de recolher esses moradores e adolescentes, né, que estão nas ruas e levá-los para instituições destinadas à proteção e manutenção da integridade física e psicológica dessas crianças, né. Essa operação em conjunto, então, entre a PM e vários órgãos, né, entre eles o SOS Criança, porque a gente lembra que essa semana um morador de rua, né, um adolescente de 13 anos, foi assassinado justamente ali na região central de Goiânia, ele que era também viciado em drogas. Então essa operação, o objetivo dela justamente é recolher essas crianças e adolescentes que estão nas ruas e levar para as instituições adequadas. Voltamos ao estúdio. Obrigado a Paulo Henrique Santos, agora são 7h51. O evento discute principais decisões judiciais a respeito dos assuntos mais polêmicos dos segmentos imobiliário e turístico no Brasil. A segunda edição do Adites Júris espera reunir cerca de 200 participantes e 30 especialistas que vão debater sobre as principais soluções para assegurar a viabilidade e sustentabilidade de empreendimentos imobiliários e turísticos no Brasil. O superintendente da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico, Sérgio Silva Pascoal, fala dos principais entraves para o desenvolvimento dos setores. A gente poderia vislumbrar a ideia de terrenos de marinha, principalmente na região costeira do Brasil, porque a Secretaria de Patrimônio da União está com ação mais ativa e provavelmente isso vai gerar alguns conflitos entre os agentes envolvidos no mercado, de modo geral. E é importante também tratar sobre a questão de registro de imóveis, com relação a todas as peculiaridades que estão sendo apresentadas devido à complexidade dos novos projetos imobiliários. E também poderia ressaltar a ideia do Código Florestal. Os temas abordados e as soluções jurídicas apresentadas vão destacar os investimentos imobiliários e hoteleiros, loteamentos e comunidades planejadas e buscam a uniformização das normas para aprovação dos mesmos. O evento acontece hoje das 8h30 da manhã às 6 da tarde e amanhã das 9 ao meio-dia no Hotel Mercury, em Goiânia. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Segundo o IBGE, o item alimentação foi o que mais puxou a inflação no mês de março na capital. Tanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, medem a variação da inflação mês a mês. A diferença é que o IPCA pesquisa famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos e o INPC de 1 a 5 salários mínimos. Nas duas sondagens, a alimentação foi o item que apresentou maior reajuste, como explica o supervisor de pesquisa econômica do IBGE, Cristiano Coelho. A variação do preço que a gente teve no mês de março, né, ela esteve mais relacionada às atividades que têm uma pesagem, um peso maior, né, para o INPC. Então, as famílias de baixa renda, que são a população-alvo do INPC, elas acabam sendo mais afetadas quando as variações, né, quando o aumento maior é para esse índice, né. Então, se nós pensarmos no mês de março, a gente teve, né, no INPC, o grupo de alimentação e bebidas variando 1,19%. A oscilação dos dois índices foi aproximada e positiva. O IPCA variou 0,52% e o INPC 0,65%. Cristiano fala da tendência para os próximos meses de redução de preços dos alimentos, com o corte nos impostos de produtos da cesta básica. Que a perspectiva do mercado como um todo é de que toda a política de desoneração ela acaba repercutindo principalmente, né, nesse ramo de atividade. Agora é esperar como que o mercado vai se comportar e como que ele vai responder a isso aí, né? Certamente a gente tem outros fatores, né, climáticos que acabam interferindo aí, tem interferido bastante, né, na variação dos preços dos produtos de alimentação e bebidas. O único item que apresentou redução nas duas pesquisas foi transporte. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. A AGETOP informa que as obras para a duplicação da rodovia que liga Goiânia a Senador Canedo foram licitadas esta semana. Os 13 quilômetros a serem duplicados estão incluídos no programa Rodovia da Construção, que vai investir R$ 1.500 bilhão na construção de novas vias rodoviárias. A previsão é de que os serviços de duplicação sejam realizados em até 12 meses após iniciadas as obras. Inflação estoura a meta estabelecida pelo Banco Central. O economista critica medidas adotadas pelo governo federal. A inflação de março foi de 0,47% no país, o que elevou o acumulado de 12 meses para 6,59%, ultrapassando o teto da meta estabelecida pelo Banco Central.
Para o economista e coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas das Faculdades Alfa, as medidas adotadas pelo governo federal nos últimos anos têm levado a economia do país de encontro com a inflação. O que está acontecendo é que o Brasil está priorizando o crescimento econômico, tentando fazer com que o país comece a crescer novamente. O crescimento desse ano de 2012 foi muito pequeno, né? Foi um crescimento menos de 1%. Então isso é preocupante, ele está priorizando o crescimento e está esquecendo de um fator que é o fator que afeta diretamente o trabalhador, as famílias, aquelas pessoas que realmente precisam que a inflação não esteja tão alta. Quando a gente fala que a inflação é ruim, ela é quando é inflação inicial, uma inflação sem controle, inflação que nós não temos controle sobre ela. E ela acaba descapitalizando, vamos dizer assim, ou tirando o poder de compra dos trabalhadores. Essa inflação é muito ruim e é essa inflação que ameaça voltar. Aurélio Troncoso diz ainda que a receita para combater a volta da inflação é frear o consumo exagerado do brasileiro. Eu acho que o governo federal, principalmente a área econômica, ela deveria começar a desonerar as famílias e não as empresas em si. Se desonera as famílias, elas vão comprar novamente. E as empresas vão continuar vendendo. Quando eu falo de desonerar as famílias, é você desonerar no sentido de impostos, né? Por exemplo, o imposto de renda do trabalhador, se reduzir o imposto de renda, por exemplo, para 12%, 13%, até 15%, eu acho que seria o ideal. O que acontece é que todo mês tira 27,5% do seu salário. O governo é o teu sócio, então você está onerando a família. Outra crítica feita pelo economista Aurélio Troncoso é com relação ao governo aumentar a taxa Selic, que, segundo ele, não produz efeito prático para o consumidor a curto prazo. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Termina hoje o prazo de inscrição para isenção do pagamento da taxa do vestibular de meio de ano da Universidade Federal de Goiás. O prazo termina hoje e os interessados devem acessar o site www.vestibular.fg.br, preencher o formulário e enviá-lo junto com a documentação exigida pelos Correios ou entregá-lo no Centro de Seleção do UFG, localizado na Rua 226, quadra 71, no setor universitário. De acordo com a presidenta do Centro de Seleção da UFG, professora Luciana Freire, serão selecionados 550 candidatos de baixa renda e vindos de escola pública para o programa de isenção de pagamento de inscrição do vestibular de meio de ano. Para aqueles estudantes que quiserem realizar o processo seletivo do meio do ano, o PS 2013-2, a universidade lança, um pouco antes da realização do processo seletivo, um edital de isenção, que é esse que está em vigor na universidade, a isenção do pagamento da inscrição para o processo seletivo 2013-2. No dia 22 de abril, será divulgado o resultado preliminar. A relação final será publicada no dia 26 de abril deste ano. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. O uso abusivo de álcool cresce 36% entre as mulheres. Elas estão bebendo mais e em menor espaço de tempo. É o que mostra a pesquisa divulgada ontem pela Universidade Federal de São Paulo. O consumo nocivo de bebida, 4 doses para mulheres e 5 para homens em menos de 2 horas, cresceu 36% entre as mulheres e 29,4% entre os homens em 6 anos. Metade da população não bebe. Nos primeiros 3 meses do ano, aumentou em 275% o número de casos notificados de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 700 mil no trimestre. Ainda na comparação com o ano passado, o número de mortes subiu 12%. Houve uma redução de 5% nos casos graves em geral. 11 estados apresentaram alta incidência da doença. Lembrando que no estado de Goiás são mais de 80 mil casos notificados somente este ano. Começou ontem em Aparecida, no interior paulista, mais uma Assembleia Anual da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mais de 350 religiosos estão reunidos no Santuário Nacional para discutir os rumos da Igreja Católica no país. A missa que abriu os debates foi presidida pelo cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, que também é presidente da CNBB. A Assembleia vai durar 9 dias.
O presidente americano Barack Obama enviou ao Congresso a proposta de orçamento para o ano que vem. A previsão de gastos do governo é equivalente a quase 8 trilhões de dólares. Pela primeira vez, inclui cortes em programas sociais como saúde e previdência. Era uma exigência antiga do Partido Republicano, que é da oposição. Mas ele precisa concordar com aumentos de impostos dos mais ricos. Agora, 8 horas em Goiânia, termina mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otaí José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.